A paz do Senhor, meu amado irmão, muito bom dia e que essa manhã de salvação Deus possa te abençoar cada vez mais. Estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesta quinta lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que é a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. Lição essa que estará falando conosco profundamente. Convido a todos agora que curvem as suas cabeças e façam uma breve oração comigo. Amado Deus Todo-Poderoso, graças te damos por esse momento e pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco aqui, nos dando graça para poder aprender, abrindo o nosso entendimento, para que essa palavra seja guardada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero já deixar meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, e também ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Eli Castelano. Que Deus abençoe a todos. O texto áureo da nossa lição diz assim: E buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. A verdade aplicada está falando da seguinte forma: ao longo das Escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento e visando a restauração da comunhão com Ele. O nosso texto de referência se encontra lá em Gênesis, no seu capítulo 4, verso 1 e 2, e depois 25 e 26. Estaremos usando todo o capítulo 4. Então fique com sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 4 e também estaremos usando o capítulo 5 de forma também que venha fazer parte do nosso estudo. Diz assim o texto de referência: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. O 25: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e lhe chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o nosso texto de referência. Na nossa leitura complementar, peço aos irmãos que parem um pouquinho o seu vídeo aí, faça a leitura complementar, de segunda, de terça, de quarta, de toda semana, a fim de que venha melhorar o nosso entendimento desta lição, porque é muito importante. É muito importante para que venhamos ter uma melhor compreensão de toda esta lição, vamos lá então. O desenvolvimento, introdução. Esta lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem mesmo depois de pecar. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas deste ao Criador. Então, irmãos, nós vemos já na introdução o que veremos discorrido em toda a lição, que será o nosso plano de salvação, que Deus, apesar do homem sempre estar perdido, saber que ele é que teria que procurar Deus, mas ele não consegue fazer isso, porque, irmãos, por causa desta raiz, dessa herança de pecado que foi nos passado através de Adão. E a introdução já fala a respeito disso, as consequências que nos trouxe essa raiz de pecado herdada de Adão. O tópico de número 1 diz assim, o desenvolvimento da religião. O desenvolvimento da religião. Diz assim, a religião, do latim religare, traz a ideia de religar algo que se rompeu, da necessidade de Deus
Depois da queda, nasce então a tentativa do homem em reatar seu relacionamento com Deus. Irmãos, tamanha é a importância, da religião na vida do ser humano. Tem muita gente que hoje está vivendo, na onda dos desigrejados, que é um perigo. É um perigo. A igreja, que é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, só é corpo quando está unido. Não existe, um dedo, uma mão, que continue sendo parte do corpo, estando fora do corpo. Somente é do corpo aquele que está ligado no corpo, e um corpo vivo, com a cabeça viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 1.1 já nos traz a seguinte tema: acesso negado. De todas as consequências do primeiro pecado do homem, a pior delas, com certeza, foi a ruptura da comunhão com Deus. O relacionamento foi rompido e a intimidade antes se perdeu. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10, nos mostra aquele momento trágico e triste da desobediência, aonde que ali eles passam a ser engordados pelas palavras da serpente, que é a figura explícita ali de Satanás, e fazem, uso de comer aquela fruta, e ali eles caem em si, tendo a primeira grande resposta disso, conforme a própria serpente já havia lhe falado, eles perceberam a sua nudez. O jardim do qual passeava pela viração do dia tem agora seu acesso negado e sua entrada vigiada por querubins guardiões. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor teve o cuidado de retirá-los de dentro do jardim e colocar ali, querubins para guardar a entrada daquele jardim, a fim de que o homem não pudesse continuar, tendo essa sentença perpetuada pela sua vida através da vida eterna. Então Deus teve esse cuidado. E graças a Deus, creio que também um descanso para este casal. A mensagem é clara: o acesso a Deus não era mais livre. Mesmo assim, vemos ao longo da história da humanidade que o ser humano, criado para Deus, continua procurando reconectar-se com o Criador. Irmãos, o tomar e o comer são expressões simbólicas da maneira como desfrutando da vida eterna. Assim como fez Adão e Eva ali nesse tomar, nesse comer, para a desobediência, hoje nós também temos a celebração do grande culto, que é o culto ali da ceia do Senhor, ao qual o próprio Senhor Jesus instituiu como sacramento, como segundo sacramento para a vida de todo servo do Senhor, que também tome e come e coma, e não só tome e coma, mas também toma e beba, aquilo que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Agora, 1.2, sinais de misericórdia. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado, misericórdia e graça, continuou a se revelando e interagindo com a humanidade. Por diversos meios, Eva entendeu que Deus ter lhe dado um filho depois do pecado era sinal de favor e interesse de Deus e esperança para a humanidade. Irmãos, nós temos agora aqui descortinados diante dos nossos olhos uma cena emblemática, Eles foram expulsos do jardim, agora passam a ser lavradores, comerem do seu próprio suor,
né, se sustentarem dos seus próprios esforços. Eva recebe uma dura sentença e Adão também. Mas mesmo assim, irmãos, apesar de tudo, nós vemos nisso tudo, assim como Eva viu, um grande amor de Deus. Porque quando ela concebe mais um filho, o Senhor ali lhe dá uma expressão que está no versos do capítulo 4, verso 1, né? Que é uma expressão muito forte, que é o seguinte: alcancei do Senhor um varão, que é o final do verso 1 do capítulo 4. Final do verso 1 do capítulo 4. Ela alcançando um varão, conforme nós vemos até hoje, para aquela cultura, né? Até mesmo para a cultura árabe, como que é valorizado uma mulher dar para o seu esposo, dar para a sua família, né? Primeiro um varão, né? Porque o varão, ele encabeça a herança, ele é o herdeiro, ele é, irmãos, a garantia da continuidade, né, da semente daquela família, do nome daquela família, da herança daquela família. E Eva enxergou isso de bons olhos. Ela percebeu a bondade de Deus, né, em logo de primeiro momento lhe dar esse homem como filho, nesse filho do sexo masculino. E nós vemos também a expectativa de Eva, irmãos, né? A expectativa de Eva, pode-se dizer também que com essas palavras ela pôde sentir o perdão de Deus, o perdão do Senhor. Creio eu que ela não pensava que teria mais, mas o Senhor ali, né, demonstra isso para ela. Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus e o dever de adorá-los. Em Gênesis capítulo 4, verso 3 e o verso 4, isso é bem claro. Aconteceu ao cabo do dia que Caim trouxe seu fruto da terra, uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós vemos que havia um ensinamento, irmãos, de culto ao Senhor. Como que eles iriam oferecer, né, um sacrifício a Deus? Como que eles iriam oferecer um holocausto ao Senhor se não foram ali ensinados, se não foram ali educados na santo ensinamento ao Senhor? E ali o fizeram. Mas infelizmente nós temos também o trágico acontecimento, o primeiro homicídio das Sagradas Escrituras. Cada qual trouxe o que pareceu ser sua primeira oferta a Deus, dando assim sinais de reconexão do homem com Deus. Porém, as Escrituras nos diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Nós sabemos que Deus recebeu de bom grado a oferta de Abel, e de Caim não foi recebida. E para este momento eu chamo a atenção dos irmãos, para que os irmãos, através das Escrituras, através de uma boa interpretação hermenêutica, os irmãos percebam os traços, né, de impiedade que havia sobre Caim. Os traços de impiedade que havia no coração de Caim. Por quê, irmãos? Porque não adianta nada nós trazermos holocaustos, e que é uma grande lição para a nossa vida, né? Nós trazemos adoração ao Senhor só de boca para fora. Deus é aquele, conforme diz o Salmo 139, Ele é aquele que nos conhece por dentro, Ele é aquele que nos esquadrinha, Ele conhece a nossa direita, a nossa esquerda, Ele conhece por diante, por detrás, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, né? Ele sabe o dia do nosso nascimento e já sabe também o dia da nossa morte. Então aqui, irmãos, nós vemos, né, como que Deus recebeu a oferta de um,
que trouxe o melhor, né, da sua criação. Eu creio também que se Caim tivesse trazido o melhor, irmão, das suas hortaliças, eu creio que o Senhor tinha recebido. Mas o problema que não era, irmãos, o melhor. Nós só trazemos o melhor para o Senhor, irmãos, quando nós temos o melhor dentro de nós para trazer para o Senhor. E foi isso que aconteceu através dessa figura de Abel e também da figura de Caim. Abel trouxe o seu melhor, porque ele tinha o seu melhor dentro do seu coração. A boca confessa daquilo que o nosso coração está cheio, né? Será que está cheio de Deus esta manhã? Será que está cheio do Espírito Santo? E nós vemos que sim, isso aconteceu, né, com Abel. E o Senhor atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. O 1.3 já fala o seguinte: um amor por Deus sem amor pelo próximo. Nós vamos trazer uma grande lição aqui hoje, nesta manhã, a respeito de amar o próximo, que diz assim, olha: a devoção de Caim por Deus se mostrou meramente religiosa no fato de que o ato de adoração se tornou um motivo para um ato de crueldade ao seu próximo. Gênesis capítulo 4, do verso 5 ao verso 8, diz assim, ó: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que decaíste os teus semblantes? Se bem fizestes, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Irmãos, olha só, no mundo evangélico, e principalmente hoje, né, através de um momento muito supersticioso que tem entrado muitas das vezes até mesmo dentro da igreja, há um questionamento a respeito dessa passagem falando o seguinte: olha, será que Deus ficou, né, na espreita observando a atitude de Caim? E por essa passagem nós lançamos mão de apagar toda, né, essa dúvida nossa. Por quê? Porque assim que o Senhor percebe, né, o que acontecer ali com o coração de Caim, ele chega até Caim. Nós vemos aqui, que eu acabei de ler, no verso 4, de 5 a 8, o Senhor tendo um diálogo com Caim e chamando a atenção de Caim, porque Deus sabia o que estava no coração de Caim. Olha aí, leia o texto, leia os versos que você vai perceber isso. Mas mesmo assim, irmãos, aquilo que já estava planejado no coração de Caim, ele ali fez com que acontecesse, né? Como o coração de Caim mudou tão rápido? É a pergunta. Na verdade, não mudou. O amor verdadeiro de Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. Em primeira epístola de João, versículo 4, 19 a 21, diz assim, ó: nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar Deus ao qual não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, isso aqui é claro em relação a este tópico 1.3, né? Que é a nossa fidelidade de amor, expressando assim um amor primeiro e verdadeiro de Deus em nossas vidas, uma verdadeira conversão, uma verdadeira regeneração, não só de boca para fora, porque não adianta, irmãos, eu estar sentado, né, no banco da minha igreja, sendo que eu não
compartilho, eu não comungo com o irmão que está ao meu lado, né? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Deixa a sua oferta no altar, vai até o seu irmão e conserte com ele. Depois volte e termine de fazer a sua oferta ao Senhor, né? Então é uma coisa muito séria. O perdão é uma coisa muito séria. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas o Senhor está falando muito através de nós, através, né, dessa lição para nós, para que possamos ter, irmãos, essa atitude diante da presença do Senhor e diante da presença também dos nossos irmãos, né? De deixar de lado as nossas indiferenças e diferenças, né? E ter um coração perdoador, porque aquele que muito perdoa, este também será perdoado. E não viver uma vida de religiosidade, mas viver uma vida de espírito e em verdade com nosso Deus. Uma religiosidade que não ama o próximo é uma religiosidade de Satanás, por mais sacrificial que ela pareça. Também a epístola de 1 João, no capítulo 3, verso 12, diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e porque causou e o matou, porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmãos, nós vemos aqui que infelizmente ficou o mau testemunho de Caim, né? Ele não é lembrado como uma boa pessoa. Portanto, nós vemos na história que Deus o marcou. Deus o marcou com a marca de impiedade. Deus o marcou com a marca, irmãos, aonde que ele estivesse, ele era reconhecido como aquele, né, que frustrou a vontade de Deus em sua vida. Nós vemos isso claramente na vida de Caim, né? Quando fazemos da nossa adoração uma forma de sermos aceitos por Deus, nos ligamos do Evangelho de Cristo, que é o que nos torna aceito por Deus. Gálatas 5,4 também fala sobre isso. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Irmão, vamos agarrar na graça de Deus. Vamos deixar os legalismos de lado. Vamos deixar, irmão, essa falsa, né, religiosidade de lado. Isso não leva a nada a ninguém. Esse orgulho talvez denominacional, né? Não se esqueça que salvação é coisa séria. O céu é uma realidade e nós precisamos de ter, irmãos, uma vida de espírito e em verdade com nosso Deus, uma vida espiritual concretizada dentro do amor, né, e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nos desliga do próximo. Efésios 2, 14, 16 também fala sobre isso de maneira muito clara, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Meu querido, se hoje você tem algum problema com seu irmão, voltemos o nosso olhar para a cruz. Peça perdão ao Senhor. Não procure ter razão, procure ter comunhão. Tem muita gente querendo ter razão, mas na realidade o que precisamos ter é comunhão. Não vale a pena estarmos distante de nosso Deus. Não vale a pena negligenciarmos a nossa comunhão com Deus por nada nessa vida. Porque nós sabemos que o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está mais próximo do que nós imaginamos. O subsídio do professor, ele, na revista do professor, ele traz uma explicação muito boa, né,
trazendo e ressaltando a seguinte frase: onde está Abel, teu irmão? Que é o questionamento de Deus para Caim. E diz assim, o nosso problema de relacionamento com Deus afeta o nosso relacionamento com o próximo. Caim matou seu irmão porque estava mal com Deus. E é isso que somos capazes de fazer. Talvez não cheguemos ao homicídio físico, mas chegamos ao homicídio espiritual. Não só ativamente, mas também passivamente. A pergunta de Deus, aonde está Abel, teu irmão, como está o teu irmão? Caim era o irmão mais velho. Deveria cuidar de seu irmão mais novo. Com a nossa relação com Deus afetada, só conseguimos pensar em nós mesmos. Quando Deus pergunta a Caim por Abel, veja o que ele responde: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Irmãos, infelizmente, nós vemos isso acontecer, no nosso dia a dia, em nossas vidas. Nós estamos vendo isso acontecer com nós mesmos, em nossas igrejas, que é a falta de cuidado principalmente com os neófitos na fé, aqueles que estão chegando agora de pouco, que muitas das vezes são surpreendidos pelos irmãos mais maduros, que não é a maioria, graças a Deus, porque nós temos bons crentes em nosso rebanho, mas vez ou outra nós vemos neófitos na fé, distanciados da presença do Senhor, e quando nós notamos a sua falta e vamos os procurar, nós vemos um profundo machucado na sua alma, devido, irmãos, a uma má resposta, devido a um exigir que não era apropriado para ele, dos nossos irmãos. Que possamos ter cuidado com isso, porque essa lição nós estamos justamente tratando do cuidado com o próximo, com o nosso irmão. E não só os neófitos, também temos que ter cuidado com todos da igreja, para viver um relacionamento livre, irmãos, de ranhura, um falar sem ruído, um falar, irmãos, um comunicar direto, sincero, E cuidado também, você que é cheio de dedos, que ninguém pode falar nada, que ninguém pode dizer nada, qualquer coisinha fica cheio de dedos, cheio de coisinha. Olha, se converta ao Senhor, em nome de Jesus, tome uma postura diferente e você verá as mãos do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia, Agora estaremos passando para o tópico 2, que diz o seguinte: um nascimento da esperança. O nascimento de Enos, neto de Adão, traz uma nova esperança para que a humanidade se volte para Deus. O homem criado à imagem de Deus não pode seguir bem a vida longe dele. Então nós vemos aqui agora, irmãos, uma nova esperança dentro desse seio familiar, que foi o neto de Adão e Eva, filho de Sete, Enos. Enos foi aquele que trouxe não só uma religação, mas também uma mudança, de toda a história dos primeiros, servos do Senhor na terra. O 2.1 diz assim: o início da adoração comunitária. Olha só que coisa linda. Como Caim matou Abel e passou a viver a vida fugindo de Deus, nós vemos isso lá em Gênesis 4,16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Deus dá a Adão outro filho chamado Sete. Interessante notarmos que após o nascimento de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor.
Gênesis 4, 25 nos mostra isso, também o 26 nos mostra isso claramente. E tornou Adão a conhecer a mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ressaltar aqui também um estudo paralelo, que nesta época, segundo os estudiosos, devido a uma das consequências de primeiro ter partido da mulher, ela ter sido enganada ali pela serpente, as mulheres não eram contadas quando nascidas, somente os homens. Por isso que aqui nós vemos uma ausência de falar do nascimento de mulheres, porque nós vemos, por exemplo, pode vir à nossa mente, por exemplo, como que pode Sete ter tido Enos, sendo que não se falou de nenhum nascimento de nenhuma de suas irmãs, e as suas irmãs mesmo, isso aí não tem outra fonte de nascimento, Era mesmo, ele se casou com a sua irmã, não tinha como casar com outra mulher, não existia outra família. Os primeiros seres humanos da face da terra foram Adão e Eva, Adão e Eva e ponto, Então, só para ficar registrado para os irmãos, E Gênesis 5:1, irmãos, nos lembra que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus sem pecado. Aos 130 anos gerou um filho à sua semelhança. Olha só que coisa interessante essa expressão. O capítulo 5, verso 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Nós vemos até mesmo o nome Sete, que tem uma simbologia muito grande dentro das Escrituras Sagradas, que é de perfeição, Então nós vemos isso também sobre a vida de Sete, que é o filho da esperança, o filho da esperança, e trazendo e ressaltando também a expressão que o próprio Deus usou quando façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E agora Adão usa essa expressão para o seu filho Sete. Por isso, pode significar que Sete herdou do seu pai Adão tanto a imagem de Deus quanto as máculas da queda do Éden. Sete substituiu Abel morto, não apenas como filho de Adão, mas como herdeiro de uma fé genuína e amor a Deus. Há uma clara distinção de relação com Deus entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Irmãos, aqui eu quero que agora vocês prestem bem atenção, porque daqui para frente a lição estará trazendo e desmistificando algo que é muito polêmico dentro desses primeiros capítulos de Gênesis. Primeira coisa, eu quero que os irmãos estejam bem claros que aqui Deus define duas descendências de maneira bem clara. Uma descendência que é através de Sete, que é uma descendência piedosa, uma descendência que busca a Deus, e isso é demonstrado de uma maneira muito clara, Inclusive todos os seus filhos serão nominados como filhos de Deus. E também nós vemos uma segunda descendência, que é a de Caim, que é uma descendência ímpia e impiedosa, ao qual andava fugitivo, andava à margem, andava distante dos caminhos do Senhor, não só concretamente, mas também espiritualmente, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Nós vamos ver isso aqui agora, e eu quero deixar isso bem claro já aqui, para que quando chegarmos no estudo do capítulo 6, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, não venha haver ilações a respeito dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, mas que possamos ter esse cuidado, para que no silêncio da Bíblia não venhamos criar e nem desenvolver teologia que a Bíblia não diz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade. O 2.2 diz assim: andar com Deus. Descendentes de Sete, se destaca uma figura, Enoque. Gênesis 5,
de 8 a 18, fala a respeito claramente de Enoque. Ser alguém piedoso não garante que toda a sua descendência será. Porém, a narrativa de Gênesis mostra como Deus sempre levanta uma geração futura, alguém que siga o caminho de devoção dos seus antepassados. Enoque andou com Deus. Irmãos, Enoque nasceu na presença do Senhor, foi educado na presença do Senhor, continuou na presença do Senhor, gerou na presença do Senhor. Ele tinha uma esposa e Deus ali o tomou para ele, conforme de Gênesis 5, 22. Olha só, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então nós vemos aqui também, irmãos, uma coisa muito interessante, né? Que é uma outra figura, né? Muito importante dentro das Escrituras Sagradas, que é o homem com maior número de vida, né? Que é Matusalém, o homem que mais viveu, né? Na Bíblia, Matusalém, né? Nos diz que começou a andar, mas que sua vida foi um andar com Deus. Mesmo vivendo neste mundo e tendo filhos, as coisas do mundo não o atraíam. Enoque se encaixa nos anseios do salmista 73, 25, que diz assim: que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Irmãos, nós vemos o sentimento aqui de Enoque, nós vemos uma vida, um sentimento, um verdadeiro adorar, né? Um verdadeiro voltar-se para as coisas do Senhor, né? Um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Isso não é difícil para os nossos dias, irmãos, uma vez que hoje contamos com a graça, que hoje contamos com o amor e o cuidado do Senhor, né? Com o falar do Espírito Santo. Como que isso é ressaltado sobre nossas vidas, essa comunicação, né? Só basta nós querermos. Deus, portanto, toma para si aquele que não via no mundo motivos de satisfação. Seu anseio por Deus foi tamanho que a maldição do morrerás, lançada sobre Adão e seus descendentes, pulou sua vida. Olha só que coisa interessante, irmãos. Nós vemos aqui agora, na figura de Enoque, o Senhor tomando para si aquele a quem andava, né, segundo, não uma lei física, mas uma lei espiritual de adoração e devoção ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque conforme diz o Salmo 19, o Salmo 19, irmão, nos mostra ali a revelação natural de Deus, né? A revelação natural de Deus. Não tem lugar para onde nós olhamos que não vejamos Deus. Nós vemos também Jó, no seu capítulo 38, a interpelação de Deus para com Jó, interrogando ele, interpelando ele a respeito, né, das criações, dos momentos, de toda a vida, né, e de tudo que Deus fez, né? Se ele ali podia contemplar e estar presente. Claro que não, mas nós vemos aqui também em Enoque, né? Em Enoque, um homem que recebeu a semente da palavra, não escrita, né, mas oralmente, e permaneceu firme, agradando a Deus. E Deus agradou do seu culto, Deus agradou do seu servir e o tomou para si. O subsídio do professor diz o seguinte: o propósito da genealogia do 5º capítulo de Gênesis é expor diante de nós uma linhagem piedosa de Sete, em contraste com a linhagem de Caim. O capítulo 4, os versos 17, diz assim, olha: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque.
E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. E a Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si as mulheres. E o nome de uma era Ada. E o nome da outra era Zila. Esta é a segunda e a terceira mulher citada na Bíblia. Nós vemos a primeira, que é Eva, e a segunda agora citada na Bíblia. E nós vemos, irmãos, aquilo que é da carne, né? Nós vemos aqui o fruto da carne sendo ressaltado. O fruto da carne, irmãos, o que ele ressalta? Ele ressalta o que? O eu, né? Construir cidades, amontoar para si, irmãos, coisas deste mundo, perpetuar o seu nome nesta terra. Nós vemos isto sobre a vida de Caim, diferente da vida de Sete, da vida dos seus filhos e das suas descendências, que diz assim, ó: ambas as linhagens descendem de Adão, a linhagem piedosa e a linhagem ímpia. Da linhagem piedosa viria o povo de Israel e o Cristo. A outra linhagem produziria uma sociedade pecaminosa. A genealogia remonta à criação e chegando até Noé e seus filhos, o que arma o palco para o dilúvio, quando Deus cansou-se de tanta iniquidade, que viera a permear ambas as linguagens que descendiam de Adão. O 2.3, irmãos, vem nos falar a respeito justamente disso, que diz assim, ó: tempos de renovação. Enoque, antes de ser tomados para Deus, gerou o avô daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção, através de um grande homem de Deus que fora Noé. Nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piorava. Gênesis capítulo 6, verso 5 nos fala isso claramente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Temos uma sociedade que poderia ser dividida entre filhos dos homens, linhagem ímpia de Caim, e os filhos de Deus, linhagem piedosa de Sete. Dentro desse capítulo 6, conforme eu já dei uma breve introdução para os irmãos, né, que ela possibilita grandes ilações, nós temos que ter o cuidado de observar isso, né? Os antitextos imediatos, irmãos, que nós lemos, eles nos mostram claramente duas linhagens concretas, ao qual o Senhor destaca muito bem: uma linhagem de Caim e uma linhagem de Sete. Uma linhagem ímpia e outra linhagem piedosa. Então, que possamos, irmãos, nos concentrar nessa hora para a gente ver coisas que não existem dentro das Escrituras Sagradas. Senão, daqui a pouco, vão estar falando que são extraterrestres, que os anjos, né, ali vieram e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, uma vez que o próprio Senhor Jesus, respondendo aos saduceus, lá em Lucas capítulo 22, ele corta toda e qualquer, né, chance, né, de argumentação desses tipos, falando a respeito dos anjos serem assexuados, são seres sem sexo. Então aqui nós sanamos esse problema. Nós sabemos que existem 3 grandes correntes, né, que falam a respeito desses filhos dos homens e as filhas dos homens, filhos de Deus e as filhas dos homens, né? A primeira corrente é essa que eu acabei de falar com os irmãos, que alguns acham que foram, né, os anjos que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Ali nasceram os nefilins, né, os gigantes. A segunda é que não, que são filhas de gente importantes e famosas daquela época,
né, que é uma das correntes pouco aceitas, e a corrente majoritária, que é a que nós defendemos e acreditamos, né, que é de uma linhagem santa e que agradava a Deus. Os filhos de Deus são desta linhagem de Sete, né? Linhagem de Sete essa que trouxe a adoração e continuou com a adoração, perpetuando até Noé, e Noé indo até Jesus Cristo e até os nossos dias, nos trazendo salvação. Amém? Temos uma sociedade que poderia ser dividida entre filhos dos homens, né? Que são as descendências de Caim, conforme eu disse, e também a linhagem piedosa, que é através dos filhos de Sete. O versículo 6 fala o seguinte: e aconteceu que, como o homem começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Porém, esta última começa a se misturar com a primeira, multiplicando assim no mundo a impiedade. Em Gênesis capítulo 6, verso 12, está escrito também: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra. Lameque, irmãos, profetiza que o nascimento do seu filho Noé teria consolo, traria consolo à terra, amaldiçoada em Adão. Nós vemos essa profecia lá em Gênesis capítulo 5, verso 29, que diz assim, ó: a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O consolo pode significar a destruição da cidade com o dilúvio, trazendo consolo ao solo, como a própria limitação da maldade com o encurtamento da vida após o dilúvio. Irmãos, nós sabemos que, né, esse acontecimento, né, que foi o dilúvio, foi algo muito grandioso da parte de Deus, até porque naquela época não existia chuva. A terra era regada através de um vapor que subia da terra. E nós vemos também, irmão, uma falta de crença do povo. O povo estava tão afastado e com seus corações tão corrompidos, né, diante da presença do Senhor, que, como descendente e credores da palavra do Senhor, só foram mesmo Noé e sua família, porque ele foi aquele que acreditou, recebeu a mensagem do Senhor, acreditou, recebeu a ordenança de Deus e a cumpriu, né, a construção da arca. Durante o tempo que ele construía, ele chamava a atenção para si. Creio que todos iam ali e observavam a construção daquele grande, né, daquela grande estrutura de madeira, uma vez que ali também não existia, né, naquela região, rios suficientes para que aquela embarcação daquele porte pudesse navegar. E nós vemos que Adão levou um tempo bem grande. Através da cronologia da descendência, nós chegamos em um tempo de 120 anos, né, de tempo que levou para que Noé pudesse terminar a construção da arca. E esse tempo também ele levou pregando, né, a vinda do grande dilúvio. A vinda do grande dilúvio. E o povo ali não crendo. Deus traria juízo e purificação para toda a humanidade daquela época, mas eles não acreditavam nisso. Estavam tão afastados de Deus, estavam tão em si mesmo, que esqueceram disso. Creio que naquela época a terra
ainda virgem, oferecendo valorosos e proveitosos frutos, né? Coisas gostosas, muitos desfrutando daqueles arregalos ao qual a terra podia lhe oferecer, né? Então se esqueceram verdadeiramente daquilo que era o centro de todas as coisas, e principalmente das nossas vidas, que não possamos afastar Deus nunca, irmãos, né, do centro das nossas vidas, que não possamos afastar Deus nunca, né, do centro do nosso ser, né, nunca estarmos afastados do centro da vontade de Deus, nunca nos afastarmos do centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar continuamente preocupados com isso. O comentário, né, o subsídio do professor diz assim, ó: as coisas mais importantes pelo qual Lameque é lembrado é seu descendente Noé, cujo significado do nome é o único comentado pelo narrador deste capítulo. Ele nos consolará a respeito de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A palavra Noé, que no hebraico significa Noach, que significa em português repouso, vem de um verbo que significa descansar e está associado a alívio ou aliviar. O nascimento de Noé para seu progenitor significava uma inversão de curso para a humanidade. Noé veio a ser, irmãos, um freio para todo aquele mal daquele momento, né? Eu quero te dizer uma coisa, você que está em Cristo Jesus, talvez você esteja vivendo também essa mesma sensação, talvez, que estava vivendo Noé ali. Parece até que todos estão certos e nós estamos errados, que estamos vivendo e nos guardando na palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é fiel e a sua palavra não volta vazia. Ainda que você tenha a sensação de que está remando contra a maré, olha, permaneça firme. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele é verdadeiro e Ele cumpre com as suas palavras. E assim como Noé entrou para aquela arca e o Senhor a fechou por fora, porque eu tenho certeza que se tivesse ali o próprio Noé selado aquela arca, talvez aqueles que vinham correndo, né, vendo a chuva, abriria a arca. Entre, eu dou socorro a vocês, mas não, Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Nós vemos isso também lá no capítulo 16 de Lucas, né? Quando nós vemos ali aquela história, né, que Jesus falou a respeito do rico Lázaro e do pobre que foram mortos, e o rico foi para o Hades, e o pobre que mendigava a porta daquele rico foi para o seio de Abraão, o paraíso. Nós vemos ali, irmãos, aquele rico que sempre viveu em seus regalos, desfrutando de todo o bom dessa terra. O que aconteceu com ele? Pedindo para que Abraão enviasse alguém a noticiar os seus parentes para que eles não fossem para aquele lugar, né? Então vale a pena todo o seu esforço. Se você tem renunciado a algo, isso tem te trazido algum sofrimento, vale a pena esse sofrimento, meu irmão, porque esse é o Evangelho de Cristo, ao qual o apóstolo Paulo falou que não se envergonha dele. Sabe por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação do homem. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos voltar ao nosso último tópico, que é o tópico de número 3. Irmãos, agora vamos ao tópico 3. Um novo começo com Deus. A tentativa do homem em se religar a Deus não pode ser bem sucedida sem que antes haja uma iniciativa divina. Deus mesmo precisa provar os caminhos de volta a Ele. Há quem diz, irmãos, que não foi nós que aceitamos a Jesus como seu Salvador. Há quem diz que o Senhor que nos aceita
como seus servos e filhos amados. O tópico 3.1 diz o seguinte: as marteladas da longanimidade divina. Enquanto toda a humanidade se desviava de Deus e se entregava à impiedade, Noé seguiu os caminhos de seu avô Enoque e andava com Deus. Gênesis 6:9 nos fala sobre isso. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele não foi tomado para Deus como foi Enoque, mas foi preservado por Deus no dilúvio junto com sua família. Gênesis 6:18 nos fala isso. Mas contigo estabelecerei a minha doença, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé foi a única voz sensata num mundo perdido e cego pelo pecado. Foi considerado o pregador da justiça de Deus, não em uma civilização injusta, mas em um mundo de injustiça. 2 Pedro capítulo 2, verso 5, vem rechaçar isso desta maneira: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O longo tempo da construção da arca, unida às marteladas de Noé na madeira da arca, consistia em uma pregação da longanimidade de Deus em dar aos homens a chance de se arrepender. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, fala o seguinte: aos quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Irmãos, agora eu quero trazer uma pergunta. Será que é diferente os dias ao qual nós estamos vivendo? Pregando o Evangelho, anunciando e ressaltando que a vinda do Senhor está próxima? Às vezes, para algum, até mesmo dentro da casa do Senhor, está falando assim: mas já está demorando demais. Quantas pessoas eu vi pregar a respeito da vinda do Senhor e já se foram, e ainda nós estamos aqui esperando esse grande, acontecimento. Será, irmãos? Será que está demorando mesmo? Ou será que é a longanimidade de Deus? Claro que é a longanimidade de Deus. Eu mesmo, dentro do meu seio familiar, quantas pessoas eu oro, por quantos amigos eu oro, por quantos da minha família eu oro, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que venha salvar essas almas, que venha trocar esses corações de pedra e colocar um coração de carne. Que essas pessoas, que o Senhor envie pregoeiros a essas pessoas, que elas possam dar ouvido, porque às vezes nós que somos de casa não somos bem aceitos, Eu dou graças a Deus pela longanimidade do Senhor, irmãos. Eu dou graças a Deus por esse amor, irmãos, incomparável de nosso Deus, Que o Senhor tenha misericórdia, que eles não venham ficar fora dessa arca, ao qual o próprio Deus selou de forma que ninguém mais entrava a não ser quem estava já dentro dela, que era Noé e toda a sua família. E que já não estamos dentro dela, que é eu e você que está me ouvindo esta manhã. Então, meu querido, vamos continuar orando e falando do amor de Deus, porque aqueles que cuidam da obra do Senhor, o Senhor cuida dos seus, em nome de Jesus. O 3.2 nos diz assim, adoração após o dilúvio. Após o dilúvio que limpou a terra,
De Sem, um dos filhos de Noé, descendeu a linhagem abençoada e piedosa. Após baixarem as águas do dilúvio, Noé levanta um altar ao Senhor e sacrifica animais limpos em holocaustos. Nós vemos isso lá em Gênesis 8, verso 20. Vemos aqui não apenas uma manifestação de gratidão pelo livramento, mas também a necessidade do homem de reconexão com Deus. O perfume da gratidão de Noé agradou a Deus, ao ponto dele fazer uma aliança com Noé e prometer não mais destruir a terra com água. Nós vemos também, irmão, o grande sinal que Deus colocou ali nas nuvens, para que todos os dias, para que todas as estações o homem pudesse lembrar do que ele fez e do que aconteceu. Nós vemos, irmãos, que essa história de Noé é uma história tão impactante que existem filmes, existem, vários eventos que são ressaltados e lembrados da história de Noé, até mesmo fora da igreja do Senhor. Só para que os irmãos tenham certeza e vejam como que Deus tem pregado a todo instante a sua palavra. Gênesis capítulo 8, verso 21 e 22, ressalta esse momento que diz assim, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Também os versos, irmãos, o capítulo 9, o verso de 1 a 19, ele vem confirmar e corroborar com essa passagem, Mas isso não parou o caudal do pecado, irmãos. O pecado continuou. Nós vemos isso quando nós lemos o final deste capítulo de número 9, dos versos 20 até o 29. Nós vemos ali, infelizmente, irmãos, uma maldição lançada sobre um dos 3 filhos de Noé, que é Canaã. Canaã seria o escravo e os servos dos demais irmãos, devido ter visto a nudez de seu pai, Ou seja, ter desrespeitado seu pai quando ali estava alcoolizado, estava bêbado, A interpretação de Noé e impudência e indiscrição de seu filho Cão dividiu o destino das 3 civilizações pós-diluvianas. O subsídio do professor, irmão, ele termina de nos esclarecer isso da seguinte forma. Aqui, porém, Moisés, em conformidade com seu costume, apresenta a Deus como um caráter humano com o propósito de acomodar-se à capacidade de um povo ignorante, pois nem mesmo se deve presumir que o rito do sacrifício em si mesmo fosse agradável a Deus como um ato meritório, senão que devemos considerar o propósito da obra e não nos confirmarmos a forma externa, pois a que mais Noé se propôs, senão reconhecer que havia recebido sua própria vida e a dos animais como dádiva somente da graça de Deus. Essa piedade relaxou um bom e suave cheiro diante do Senhor. O sacrifício aqui está sendo ressaltado pelo autor de nossa revista através das palavras, conforme nós sabemos, que quem foi o autor do livro de Gênesis foi Moisés, ele que foi aquele que escreveu essas histórias, sendo passado de gerações e gerações como grande libertador da nação dos hebreus ali do Egito. Irmãos, e nós vemos com cuidado que depois de uma grande e imensa satisfação de Deus
de Deus inclusive ter sido movido, né? O coração de Deus ter sido movido, ele ali reconhecendo que não faria mais aquilo com o homem, porque a oferta de Noé foi uma oferta suave. Mas nós vemos, irmão, que mesmo assim ainda, né, esse mal interior do homem, ele não havia sido e não teria como ter sido, né, ali totalmente exterminado, né, totalmente ali exterminado, uma vez que agora Noé amaldiçoa o seu neto Canaã, a sua descendência, né, e através do seu outro filho viria a descendência, né, de Jesus Cristo e de toda a nação israelense. O 3.3, irmãos, vem fazer o desfecho de toda essa lição da seguinte maneira: a fé como um novo caminho para Deus. De Noé nasceu Sem, e de Sem descendeu o grande patriarca Abraão. Gênesis, em seu capítulo 11, verso 10 e o 26 e o 27, fala a seguinte coisa: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. O nascimento de Abrão marcaria um novo rumo para a relação do homem com Deus. As maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abrão. A esperança se renova porque finalmente uma nação, e não apenas alguns indivíduos, seriam reconectada à comunhão com Deus por meio de sua promessa e caminho. Abrão, séculos depois, seria identificado como o pai de todos os que creem, conforme diz Romanos, capítulo 4, verso 11. Deus se revelou a Abrão, o chamou e lhe deu ordens e promessas. Abrão creu e obedeceu, conforme diz também lá em Hebreus 11, 8, que está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Um verdadeiro exemplo para nós hoje. Mas o justo viverá da fé, conforme diz Hebreus 10, 38. Fé não apenas no momento da convenção, mas fé em todos os tempos ao longo da jornada, assim como foi com Abraão. Hebreus 11, 9 e os versos também 11, 13 e 17 fala a respeito disso. Olha o que ele diz: pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O 11: todas estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu jeito. Deus é fiel à sua palavra e cumprirá seus propósitos. Nenhuma promessa do Senhor, ela fica vazia. E tudo aquilo que Deus prometeu para este grande patriarca, que é Abraão, né, que iniciou chamando Abrão, logo depois o Senhor mudou o seu nome para Abraão, e também de Saraí para Sara, sua esposa. Nós vemos, irmãos, que ele ainda, né, na sua ali humilde pessoa, soube esperar no Senhor, e esperando no Senhor alcançou as suas bênçãos. Talvez não na sua plenitude,
mas ainda hoje nós vemos a bênção, né, de Abraão se multiplicando. E hoje, pela fé, nós também podemos ser chamados filhos de Abraão, porque nós fomos enxertados através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus também tomamos posse de todas essas bem-aventuranças que foi lançado sobre Abraão. E eu também declaro sobre a sua vida que você tome posse. E uma de suas grandes bênçãos é: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, em nome de Jesus. O subsídio do professor, ele vem corroborar da seguinte maneira: a fim de manter essa linguagem distinta, encontramos um cuidado especial que foi tomado por Deus, onde havia 2 ou mais filhos de uma família. Deus escolhia sempre alguém especialmente projetado para ser o canal que vai trazer o seu filho ao mundo. Assim, na família de Adão, 7 foi escolhido. Na família de Noé, 100. Na família de Abraão, Isaac. Na família de Jessé, Davi. E na família de Davi, Salomão e Natã. Todas essas coisas são o zelo de Deus em uma providência especial, mostrando desde o início que Cristo veio com a promessa da graça divina e não pela descendência natural. A conclusão vem falar a seguinte frase: a religião é a tentativa do homem de se aproximar-se de Deus. A redenção é a iniciativa de Deus em trazer o homem novamente para um relacionamento contigo. Irmãos, esta é a nossa lição deste domingo, dia 30, último domingo do mês de abril, né? Esta manhã maravilhosa de domingo, ao qual o Senhor tem nos abençoado, e eu tenho certeza que Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, no controle de todas as vidas. Olha, você que hoje talvez se levantou com seu coração ansioso e agitado, eu quero trazer uma palavra de paz para o seu coração. Descansa no Senhor. Vá para o silêncio do seu quarto, se ajoelhe, coloque para fora tudo isso que te oprime, tudo isso que te machuca. Fale com seu Deus. Vamos pegar esses grandes exemplos, esses grandes testemunhos de permanência e conexão com o Senhor, né? Porque, irmão, não há nada que o nosso Deus não alcance, não há lugar que o nosso Deus já não esteja. Em nome de Jesus, essas palavras não podem ficar só escritas dentro dessa revista, dentro das Escrituras Sagradas, não. Elas têm que ser personalizadas em nossas vidas. A Bíblia, irmãos, não é somente para ser lida, não, mas ela é para ser lida e vivida. Que nós possamos viver essas palavras em nossos corações, porque estão escritas, irmãos, para fazer com que a nossa fé seja viva, para que a nossa fé seja movimentada. Que Deus abençoe nessa manhã gloriosa. Eu estarei encerrando com uma oração e pedindo ao Senhor que essas palavras venham estar permanentes sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa vida que está até o final dessa lição, acompanhando esses estudos. E assim como o Senhor foi, ó Deus, com toda essa árvore genealógica até chegar no Teu Filho amado Jesus Cristo, conforme está escrito também ali no rol dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, assim também este que está passando por grandes aflições e tribulações, venha receber essa injeção de ânimo esta manhã, e venha em nome de Jesus, ó Pai, se levantar, e venha em nome de Jesus se fortalecer, porque o Senhor é a nossa força e a nossa vitória.
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.